Vamos ficar sobre os pés. Nossa leitura bíblica vai ser em Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Abra sua revista. A lição de hoje é a de número 16. Lição número 16. O tema da nossa lição de hoje: crescimento da igreja evangélica. Glória a Deus. É a sua igreja? 19 a 26, a leitura de Atos 11. Você que está pela internet pode abrir sua Bíblia e nos acompanhar nesta leitura. Nós vamos ler hoje o texto devocional. O básico nós já temos lido no decorrer desta lição e temos aprendido coisas. Podemos ler? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Vamos lá, 1, 2, 3. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo-chave está em Atos 9, 31 na revista. 1, 2, 3. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Qual que é o alvo desta lição? Mostrar que, para a igreja crescer com vitalidade e maturidade, ela não pode fugir aos princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, tome assento. Vocês acham que a igreja evangélica tem crescido? Sim ou não? E vocês acham que esse crescimento, ele tem acontecido de maneira bíblica, correta, justa, honesta? Sim ou não? Não seja induzido por uma resposta. Reflita sobre essa questão, essa pergunta.
Em contexto geral, podemos até dizer que sim, mas tem igrejas que elas têm, em contexto geral, podemos dizer que ela não tem crescido de maneira bíblica correta. Mas tem lugares que têm preservado a palavra e a maneira correta de se viver. Infelizmente, a tendência está muito mais para o descarrilhamento do que para continuar no trilho da palavra de Deus. Não é verdade? Vocês pensam assim? O que está acontecendo neste momento na igreja evangélica é algo impressionante. De um lado, experimentamos um crescimento vertiginoso, do outro, coisas extremamente preocupantes têm acontecido. Então, nós consideramos biblicamente que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e eu concordo por A mais B. Filhinhos, é já a última hora, poderia ser dito dentro dessa questão de tempo, filhinhos, é já os últimos segundos. Porque um dos grandes sinais da vinda de Jesus é a ascensão de coisas ruins, inclusive da apostasia. Então, nós vemos muitos lugares pregando uma palavra que é muito mais para você ser beneficiado nesta terra do que preparado para aquele céu. E, na verdade, a palavra de Deus é nossa preparação para o céu. Nós não estamos sendo preparados para herdar um paraíso na terra. Esse é o plano do adversário, do inimigo. Nós estamos sendo preparados para um paraíso no céu. A promessa de Deus é de nenhuma lágrima, de nenhum luto, de nenhuma dor, de gozo é na eternidade. Aqui a promessa é que haveria lágrimas, lutas, problemas. Não que nós vivêssemos dentro dessas lutas e problemas continuamente, mas que haveria, nós enfrentaríamos estas coisas. Então o paraíso não é aqui, o paraíso é lá. E às vezes tem tanta coisa, né? Esses dias eu vi um camarada refutando um outro que está apostatado. Porque Caio Fábio, infelizmente, está apostatado. E ele foi o Paulo do seu tempo. Mas aí, no mesmo tempo que hoje ele fala uma coisa, mas ele desfala. Então, mas só que o cara tentou combater ele, falando umas asneiras e atingindo a pessoa dele. A gente não tem que atingir pessoa de ninguém, mas tem que pregar a verdade como ela deve ser dita. E aí falou um punhado de asneira lá e tal, e aí usando a doutrina da prosperidade, que não é doutrina, dizendo que todo mundo isso, que Deus não fez ninguém para ficar pobre, que não sei o quê. Como assim, irmãos? Que parece que não lê a Bíblia, fica só ouvindo as coisas. Paulo era pobre ou rico? Então como? João era rico, mas Paulo era pobre. Então como assim? Então, porque João era o discípulo amado e Paulo não era amado? Deus fez acepção? Que negócio é esse? Nós temos que aprender que, primeira coisa, nós temos que ser honestos com Deus. Diante de Deus, temos que ser de Deus. Segunda coisa é que Deus faz de nós o que Ele quiser. Se Ele quiser levar a nós pelo caminho da miséria, Ele vai levar. Se Ele quiser nos levar pelo caminho da riqueza, Ele vai levar. Se Ele quiser levar nós pelo caminho do anonimato, Ele vai levar. Se Ele quiser levar nós pelo caminho das evidências, Ele vai levar. É Deus que tem que dirigir a vida de um servo. Deus manda um para os gentios e outros para os judeus. Deus é que escolhe. Deus sabe o que deve fazer e o que pode fazer conosco. Você entende assim ou não? Então, nesse tempo que nos resta, já que nós estamos vivendo tanta coisa, e são sinais que a Bíblia nos traz como alerta, então, esse tempo que nos resta, será que não é um tempo para a gente se levantar e fazer realmente, imediatamente, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Veja se está tudo bem. Ué. Está tudo bem?
Quem estava aí? Quem que está aí? Tá tudo bem? Mas tem cabimento? Cadê o Maciel? Depois vamos, 2 obreiros aí junta com o Maciel e faz esses testes aí, por favor. Então, não tem cabimento. Ok, Maciel? A hora que terminar hoje, mais 2 obreiros, cadê os 2 obreiros que podem ajudar? Ajudar o Maciel para a gente olhar essas questões aí nos bancos. Tem cabimento um negócio desse? Amém? Tem algum banco que está mexendo aí? Então, aí veja direitinho. Logo o 7º banco que caiu, né? Então, meus irmãos, nós temos pouco tempo para fazer. Alguém pode completar a frase? Nós temos pouco tempo para fazer muita coisa. Nós temos que nos preocupar em ser essa igreja. Lembra do texto devocional que lemos? Preste atenção, por favor. Lembra do texto devocional que nós lemos? Que Deus distribuiu dons para o aperfeiçoamento da igreja, para o ministério. Deus distribuiu dons para nós trabalharmos no serviço a Ele. Nós quem? Toda a igreja dos salvos. Toda a igreja deve se ocupar com a salvação das almas. Toda a igreja deve preocupar com a ação desse corpo. Nós somos corpo. Por mais que você seja um dos membros mais inferiores e parece que não tem significância, você está no corpo porque tudo tem significância, tudo é importante. Cada membro unido a outro membro para que este nome seja levado, porque este nome é o nome pelo qual todos devem ser salvos. Então não há lugar para estrela, não há lugar para ficar querendo aparecer ou consagrado porque o cargo me eleva. Isso não existe na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja do Senhor Jesus, os cargos são cargas. Pode dizer essa frase? É o que Paulo disse, é-me imposta esta obrigação e ai de mim se eu não pregar. São cargas, são pesos, porque você acha que tomar a cruz, aí o fardo é leve e a cruz é leve também? Nós temos que entender do que Jesus está falando. Porque cruz agora está falando de sacrifício, de uma decisão de morte. Então, servir a Deus é sério.
A gente não serve a Deus. Eu fiquei muito chateado porque esse ano não me deram nenhum cargo e eu não vou aparecer. Enquanto tem pessoas que dizem, graças a Deus que não me deram o cargo, eu vou poder ajudar muita gente sem aparecer. Aí tem gente que quando é novo convertido diz assim, eu não quero ser consagrado não, pastor, eu quero é fazer. Quem já fez isso? Aí depois um é levantado e o outro fica chateado. Que contradição é essa? Quer ou não quer? Não fica meio esquisito? Nós não podemos ser contraditórios. Em nome de Jesus, nós temos que aprender a ser de Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância e independente de qualquer coisa. Senhora, 2 aos Coríntios 2,17, por favor. Senhores, Filipenses 3, 18 e 19. Mocidade, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 8, 9 e 11, mocidade. Senhora, 2 aos Coríntios 2, 17. Senhores, Filipenses 3, 18 e 19. Mocidade, 2 Timóteo 3, 8 e 9 e 12. Senhora, 2 aos Coríntios 2, 17, leiam, por favor, em boa voz, cada vírgula, uma paradinha. 1, 2, 3. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então existem muitos falsificadores da palavra de Deus. Filipenses 3, 18 e 19, senhores. É interessante observar aí, muito usados os quais muitas vezes eu disse que eles são o quê? Inimigos. Paulo está falando chorando. Por quê? Porque eles atrapalham a obra de Deus. Não é fácil fazer a obra de Deus. Você constrói algo em um ano, pessoas destroem em uma semana. Porque os destruidores têm mais crédito nas igrejas do que os construtores. É mais difícil edificar. Derrubar, você compra uma patrola e ela passa por cima. Agora, construir demora. Demanda tempo. Demanda engenharia. Demanda muita coisa. E Paulo fala isso chorando, porque ele se desgasta pelo Evangelho. O fim destes é a perdição, o Deus deles é o vento e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Que só pensam em coisas terrenas. Aí eu fui não sei aonde, Deus me honrou. Que Deus me honrou, rapaz? Deus honrou o nome dele. Deus já nos honrou, nos colocando como filhos dele. Aí Deus me honrou, porque Deus falou que vai me honrar, porque Deus me honrou. Que essa conversa de Deus me honrou é muito esquisita para nós, irmão. Que Deus honra as pessoas, Ele honra. Mas as pessoas que são honradas de fato por Deus, não estão procurando honra e não querem falar sobre isso. 2 Timóteo 3, 8 e 9 e 12, os jovens estarão lendo, por favor. Não, seja mais agressivo, mais valente, fica com raiva. 2 Timóteo 3, 8, 9 e 12, vamos lá, 1, 2, 3.
Aqui generalizou? Todos. Sim ou não? Todos que decidirem pregar o Evangelho como ele é e viver para Cristo como se deve viver um cristão, todos padecerão perseguições. Aí eles vão te dar apelidos, aí eles vão te falar um punhado de coisa, vão sentar com a esposa e conversar e falar mal, vão fazer uma reunião, um grupo para falar mal de quem tem compromisso com Deus. Vão perseguir a igreja séria, vão dizer que é um bando de fanáticos. Vai falar um punhado de coisa que não falam de quem de fato é. Por exemplo, não falam das pessoas que não saem dos prostíbulos, não falam das pessoas que não saem das drogas, não falam das pessoas que não saem dos bares, não saem da bola todo dia, que só fala de time todo dia. Não, mas de quem luta para ser fiel a Deus vão falar e vão perseguir. E outra coisa, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, irmãos, tem tanta gente resistindo à autoridade, resistindo ao pastor, resistindo liderança. A pior coisa que tem para alguém, irmãos, é resistir liderança. Eu gosto dessa igreja, mas não gosto do pastor. Não, isso é uma mentira. Porque a igreja é a cara do pastor, ou não? Conversa é essa. Você não quer saber de Deus ou não quer saber dessa igreja, procura outra. Mas é aquilo que eu te falo. Você chegue lá e seja parceiro do pastor. Seja amigo do pastor. Não seja caluniador, falador mal, não. Pelo amor de Deus, nós temos que ter vergonha na cara e ser gente de Deus. Você para ser obreiro nessa igreja tem que ser escravo do pastor. Como assim escravo? Tem algum obreiro aqui que é escravo? Eu já pus vocês na senzala, na pinhola. Irmão, pessoa não quer saber de Deus, fica inventando história. Sabe o que é ruim? É que atrapalha pessoas sérias. É que atrapalha a obra de Deus. Não sabe quanto custa uma igreja organizada. Quanto custa a angústia para você tentar formar o povo para ir para... São inimigos dentro das igrejas. Aí começa a falar mal, começa a conversar o que não deve, vai visitar não sei o que, em vez de ajudar, começa a falar que todo mundo está perseguindo, que mais não sei, que todo mundo está perseguindo, irmão. Que coisa é essa? É aquilo que Deus tem falado conosco, mas a gente demora a ouvir o que Deus fala e tem tanta pressa para ouvir o que os fofoqueiros falam. Deus tem falado conosco, olha para Jesus, produza, ocupe com Deus, ocupe fazendo, você não vai ter tempo para essas misérias. E por que Paulo está chorando? Paulo está chorando, sabe por quê? Porque a igreja poderia crescer, muito mais. Você tem noção de quantas pessoas não estão aqui como membros e congregados por causa de fofoca? Você tem noção? E o fofoqueiro e a fofoqueira, naquele dia, vão ter que comparecer diante de Deus e dar contas dessas almas. Cada alma que você que está me ouvindo tirou dessa igreja, ou de qualquer outra igreja, você vai prestar conta diante de Deus dessa alma. Com uma fofoca, com uma palavra, matou pessoas. Então, é sério, porque Deus quer salvar. Agora, isso cabe a nós que ouvimos a palavra também, tanto quanto ao fofoqueiro. Se você está ouvindo a palavra, que você não deve olhar para isso, mas olhar para Cristo e fazer o que é certo, por que não está fazendo? A palavra manda a gente dar crédito aos fofoqueiros? A palavra manda a gente sair da igreja porque alguém fofocou? Pelo contrário, a palavra fala para a gente condenar essas coisas, para a gente rejeitar essas coisas. A palavra de Deus fala para a gente perseverar no caminho, para a gente suportar, para a gente perdoar.
É por isso que você olha para o mundo hoje e vê a igreja perecendo por causa da própria igreja. Porque se todos nós fôssemos, como a palavra pede, unidos, aperfeiçoando a cada dia em amor, perdoando uns aos outros e suportando, cada vez que adorássemos aqui, a glória de Deus encheria e as almas seriam trazidas. Porque a Bíblia não diz, e eles ganhavam almas para esta ocasião que eu estou dizendo. Ela diz, e o Senhor acrescentava. Se nós nos unirmos, se nós fizermos o que é certo fazer conforme a palavra, o Senhor acrescenta as almas, porque Ele mesmo traz as almas, porque esse lugar é um ambiente de paz, de aconchego e de unidade. Você tem noção do quanto é sério estar atrapalhando uma obra? Porque a salvação de um custou a vida de outro. Custou a vida de Jesus na cruz, a sua salvação e a salvação do seu irmão, por mais encrenqueiro que ele seja, custou a salvação, a vida de Jesus. Então Deus não te chamou para fofocar, para falar mal, para desconsiderar. Deus te chamou para perdoar. Deus te chamou para ajudar. Deus te chamou para, unido, fazer a obra de Deus. E aí tem uma outra coisa importantíssima. Quando conhecemos a verdade, somos responsáveis por ela. Estão entendendo? Nós somos cerca de 55 a 60 milhões de evangélicos no Brasil. Glória a Deus, mas cadê o sal dessa igreja? Porque o Brasil está se tornando um país cada vez mais corrupto com relação ao ser humano. É difícil achar as pessoas honestas. Vai para o governo. Quantas vezes o Bolsonaro, apesar dele não ser convertido, mas é um governo que tem temor de Deus, quantas vezes ele teve que trocar pessoas porque mesmo escolhendo a dedo, começaram a fazer o que não devia? É difícil achar. Cadê o sal dessa igreja? Eu vou individualizar. Cadê o seu sal? Cadê o meu sal? Se dentro de casa a gente já vive brigando e gritando, cadê a luz dessa igreja? Nós estamos precisando de um avivamento. E porque precisamos de avivamento, não tira de nós responsabilidade, irmão. O avivamento vem depois de lágrimas e choro. Está errado o que eu estou dizendo? Cadê os 55 milhões de luz? Cadê os 55 milhões de sal? Será que não dá para temperar? Quanto de sal que a gente põe no arroz para temperar? Será que 55 milhões não tempera o Brasil? A igreja, ela tinha mais poder quando era menor. Olha para trás. Só que venderam um produto para nós, que a gente tem que ser estrela, que a gente tem que estar por cima, que a minha casa tem que me respeitar porque eu sou o cara, porque eu sou a cara, aqui eu mando, na minha família as mulheres é que mandam, que não sei o quê. Irmão, nós temos que converter ao evangelho. Enquanto esse evangelho não mudar nós, como que vai mudar o Brasil? Escute, nós temos cerca de 12% de pessoas no Brasil, o censo de 2010 fala 8,9% de ateus, mas nós temos cerca de 12% dentro desse censo de pessoas que se declaram não religiosos. Então está ali os ateus e os não ateus. 12% são mais de 15 milhões. 12,8% ou 9%. Mais de 15 milhões de pessoas que se declaram. Qual que é a faixa etária dos príncipes? De ateus são 8,9. Qual que é a faixa etária dessas pessoas que se declaram assim? A maior parte, de 18 a 30 e poucos anos.
Quem são estes? Os frequentadores de faculdades. Quem são os professores? Ateus, nietzschianos, vendedores de ideias, infelizmente comunistas. Nossos alunos da escola bíblica vão para as faculdades e acreditam nos nietzschianos, nos comunistas professores, que porque entendem muito bem das ciências, pensam que entendem da religião. Nenhum professor tem altura para falar com um crente que teve encontro com Jesus. Professor, me fale da biologia, mas não me fale da cristologia. Cristologia, quem dá aula sou eu. Eu entendo de Deus. Por que você entende? Porque eu tive um encontro com Ele. O senhor já teve? Mas não, começa a ouvir esses doidões, acreditar porque os caras entendem das ciências, separe as coisas. O cara pode ser um nietzschiano e um matemático de primeira, aprenda com ele sobre matemática. E o restante aprenda com as pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus. Porque Deus é real. Alguém aqui já ouviu Deus? Alguém aqui já foi tocado por Deus? Chame esse nietzschiano para falar sobre isso aqui. Ele vai ser envergonhado, porque eu tenho e você tem experiência com Deus. Pastor, eu acho assim, que falta a gente se posicionar, né, pastor? A gente se posicionar. Fale no. A paz do Senhor, irmãos. Eu penso assim, como o pastor está dizendo, eu acho que falta a gente no trabalho, na faculdade, na nossa vida, família, a gente se posicionar como cristão. Porque às vezes nós ouvimos uma pessoa falar que não é cristã, protestar contra os cristãos, mas a gente não se posiciona, a gente não rebate aquilo, a gente realmente não se posiciona diante daquilo. É o que falta para a gente, que nós não falamos que somos cristãos dentro da igreja, que Jesus ama, que Jesus transforma, mas lá fora, muitas das vezes, eu já ouvi, estou falando de experiência própria, pessoas sendo refutadas como cristão e elas não protestarem, não refutarem aquilo que estão falando. Eu acho que a igreja cristã, ela precisa tomar uma posição, começar a realmente ser cristão lá fora. Não adianta eu ser cristão aqui dentro da casa do Senhor e lá fora eu ouvir, ver as coisas e simplesmente concordar. Ah, mas eu não concordo, mas eu me encalo. O me encalar é a mesma coisa de você estar concordando com o erro. Amém? Muito bem, verdade. Nós temos que assumir. Agora, veja bem, o princípio de tudo é ser primeiro de Deus. Porque depois você vai falar que é cristão, mas não tem testemunho de vida. Eles vão envergonhar você, sua igreja e o seu Deus. Você é o quê? É por isso que tem esses escândalos aí desse povo preso evangélico. Porque você acabou de ser, você deve ali na cantina e não paga, você mentiu para o fulano aqui, você fica com a fulana ali, ó. Eu vi você debaixo da árvore ali, nos amassos, que cristão, você não é cristão nenhum não, rapaz. Vem falar não. Agora, tenha vida com Deus e alguém fala de você para você ver. Essa aí é crente mesmo. Essa aí, ó. A pessoa quando é crente de verdade, você chega num lugar, eles estão contando piada e eles param de contar. Porque você tem posicionamento. Fala mais alto. Então, não venha odiar um pastor que prega a verdade, não. Venha amar e venha receber a palavra e ser convertido em nome de Jesus. Nós temos que aprender a amar a verdade e viver ela. Então, e assumi-la. Não, eu sou cristão, por que você está falando isso? Não, não é assim não é dessa forma não. Você precisa estudar um pouco mais. E até na questão do Nietzsche, né? Vamos estudar o Nietzsche um pouco mais, porque na verdade, Nietzsche estava falando de um Deus que morreu na mente dos outros. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós não temos interesse nem de ler a Bíblia às vezes.
Eu pus um vídeo. Irmão, se tem uma coisa que fica ruim, é você postar um vídeo, por exemplo, que fala das coisas de Deus, até o Ricardo fez isso lá no grupo. Você fala das coisas de Deus, ninguém discute nada. Aí você põe um trem lá absurdo, aí começa a discutir no grupo. Eu pus um vídeo lá que eu não sei se você viu, mas também não teve comentário, eu não sei. Um comentário só, que foi o Flávio que colocou. Da porcentagem quando você começa a ler a Bíblia e se dedicar. Quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, você é mudado em muitas áreas na sua vida. A Bíblia por si só nos lava. Mas aí não teve comentário. O comentário é quando há uma mentira, quando há não sei o quê, e aquelas coisas nojentas. Irmãos, é hora de nós tomarmos uma decisão. Queremos avivamento mesmo? Que avivamento é esse que eu quero? O avivamento que me faz ficar com a cara feia todo culto e parecendo que eu estou obrigado na igreja? Ou o avivamento que me faz entrar pelas portas da igreja cantando louvores porque estou alegre com o Deus da minha salvação? Parece que nós não entramos numa Cracolândia, nós entramos onde Deus reina. E aí, esses 55 milhões no mínimo de evangélicos, onde está a luz desse povo? Esta nação já era para ser cristianizada do ponto de vista de o povo viver a palavra de Cristo. Se alguém está imitando você, está indo para o céu? De fato, aqui não é lugar para ser cristão, embora a gente viva como cristão na igreja. O lugar para ser cristão é lá fora, aqui a gente aprende a ser. Aqui eu aprendo, lá eu mostro que aprendi. Ou não é assim? Então, meus irmãos, em 2010, nós éramos 22,2% de evangélicos no último censo. Hoje deve estar nos 30 e tantos por cento, mas será que é evangélico mesmo ou é só simpatizante? Nós temos que assumir nossa postura. Você é obreiro de Deus? Você é obreiro dessa igreja? Essa igreja é séria mesmo? Porque se não for, pega e vai embora, vai para uma igreja séria. Se você não considera essa igreja séria, procure uma séria. Mas se você considera, e você é obreiro, e você é obreira, levanta, vai brilhar a luz do Senhor. Seja alguém que alguém realmente possa olhar e ter como irrepreensível. Vamos fazer um acordo aqui entre nós? Se alguém começar a fofocar para você, falar mal de você, da vida do seu pastor, da sua pastora, do seu irmão, da sua irmã, de alguém, fala assim, espera só um pouquinho. Deixa eu ligar para a pessoa vir. Não, para que você vai ligar? Você vai falar mal da pessoa, se ela não estiver aqui, nós estamos sendo, no mínimo, covardes. Deixa eu ligar aqui. Ô, Valfredo, chega aqui que o fulano está querendo falar aqui de você e dos seus erros. E eu gostaria que você estivesse aqui para você ter, pelo menos, a oportunidade de dizer que praticou ou não esses erros. Seja homem para usar suas calças e mulher para usar sua saia para defender o seu irmão que Jesus morreu por ele. É por isso que o semeador de contenda Deus abomina. Não é odeia não, odeia já é demais, mas abomina. É pessoa para lata do lixo se não mudar. Então nós temos que cuidar dessa lingona que está aí dentro da boca. Sabe por que você tem esses dentes tudo aí em volta da língua? Para prender ela. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Muita gente usou a língua e matou muita gente. Que Jesus amou e morreu por ele. Então vejamos aqui alguns aspectos a respeito do crescimento da igreja local. Que é crescimento da igreja local? Como definir crescimento de igreja?
Tem gente que conta sobre a questão da membresia. Quantos membros nós temos? Nós temos tantos membros, a igreja cresceu em números. Claro que é uma forma de contagem e de crescimento, mas vamos ver isso mais na frente. Mas, irmãos, não adianta números sem qualidade. Quanto mais número sem qualidade, mais problema e mais distância do que é ser de Deus. Ou está errado isso? Primeiro, qualidade. Por isso que Jesus falou, vocês também querem ir embora? Foram embora os 500, foram embora os 70, ficaram só os 12. Eu sei que tem um traidor aqui no meio, tem um que vai me vender aqui. Mas vocês também querem ir embora, porque eu estou inferindo agora, porque eu estou em busca de pessoas que queiram ter compromisso comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer ir embora também? Alguém me achou sem educação, você não concorda que essa igreja procura outra? Foi o que Jesus fez aqui. Vocês querem ir embora? Então o Senhor não ama nós. Não é hora mais de ser criança, não. Vocês querem ir embora? Eu amo vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci aqui para salvar vocês, mas eu não sou tolo. Eu vim para quem quer. 9h40, não, 9h30. Eu vim para quem quer. Então, existe, irmãos, uma coisa que eu tenho que entender da parte do Senhor Jesus. Ele é sério. O amor dele não comunga com os erros dos outros. O amor de Deus, irmãos, não é um amor tolo, como o amor de uma mãe que às vezes patrocina o erro do próprio filho. O amor de Deus não patrocina erros. Ele usa erros para nos acordar. Mas ele não patrocina e não está nos erros. Então, o que aconteceu em crescimento de membresia, nós vemos aí nas igrejas bíblicas, né? Filipenses, Tessalonicenses, Bereia, os bereanos, os atenienses, etc. Mas o que é crescimento do corpo? É o resultado da proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somado à persuasão para que as pessoas evangelizadas venham a ser seus discípulos e membros responsáveis de sua igreja. A formação de uma igreja, eu estou falando de igreja séria, é fazer com que você seja um membro responsável na igreja. Que realmente desempenhe, que cumpra o seu papel. É por isso que as igrejas antigamente, hoje não é mais assim, elas tinham alguém que estava querendo vir para a igreja, ela levava diante fazia uma reunião, ao dia da reunião da igreja com toda a membresia e perguntava se eles aceitavam que aquela pessoa fizesse parte como membro daquela comunidade ou se tinha alguém contra e sabia de alguma coisa contra aquela pessoa. Porque ela iria representar a partir daquele momento aquela igreja. E quem representa a igreja tem que ter vida honesta. Aí os outros que não eram membros continuavam vindo da igreja roubando, matando, fazendo o que quisesse. Mas para ser membro, tinha que ter vida correta. E é certo ou é errado? Então, meus irmãos, o crescimento da igreja local, ela acontece de algumas formas, e aqui tem 3 métodos bíblicos de crescimento da igreja: a evangelização, a nutrição cristã e o serviço. A igreja, de fato, bíblica, ela evangeliza. Uma igreja que não evangeliza não pode ser chamada de igreja bíblica. Por isso que a Secretaria de Missões jamais deveria ser um departamento da igreja. Ela deveria ser a igreja.
porque ela está preocupada nisso. Tem gente que fica falando assim, mas o pastor fazendo obra na Europa, porque não sei o quê. Peraí, qual que é a ordem bíblica? Não é começar aqui e ir até os confins da terra, sim ou não? Então, eu não entendo isso. Porque nós estamos sendo o que a Bíblia mandou. Ou não? Ou não existe isso na Bíblia, irmão? Seja honesto. É para ir até os confins? A ordem é para todos. Nós não estamos indo. E aí? Nós temos que decidir se somos igreja bíblica ou não. Porque se somos, devemos viver o evangelho pleno. O evangelho total. O evangelho inteiro. A ordem que Jesus dá para os nascidos de novo é para todos. Nós temos várias igrejas ricas que têm dinheiro no caixa e não faz obra. Não faz obra. Mas eu quero chegar no céu e eu creio que você também quer chegar e Deus falar para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu creio que nós queremos chegar no céu e ouvir da boca do Senhor palavras de alegria e gratidão, porque nós servimos a Ele conforme a palavra. Ou não, irmãos? A evangelização, irmãos, será o tema do nosso próximo encontro no domingo que vem. Vamos continuar a lição. Estamos no início, mas tudo isso que foi dito aqui, importantíssimo. Sabe que, olhe para cá, sabe que problemas serão resolvidos na vida de muita gente quando as pessoas resolverem ser a igreja que Jesus chamou. Porque Deus nos chamou para ser, e não é para ter, ser como Ele é. Nós fomos chamados para ser como o abraço de Jesus nesse mundo, as palavras de Jesus nesse mundo, os sentimentos de Jesus para esse mundo. Nós fomos chamados para ser o corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo. O que Cristo é, nós devemos ser. Por isso que nós somos chamados e fomos pela primeira vez chamados cristãos, pela leitura que fizemos, Atos 11, 19 a 26. Pela primeira vez fomos chamados cristãos. Sabe o que poderia estar escrito ali? Pela primeira vez fomos chamados de cristos pequenos. Porque cristão é um Cristo pequeno. Então, a terra está procurando um cristão. A terra está procurando pessoas que dê esperança de volta, de salvação para os perdidos. A terra está procurando um modelo de gente que funciona. Um modelo de ser humano que funciona. A terra está esperando um sal que tempera, uma luz que alumia. A terra está esperando alguém que dê verdadeira e legítima esperança. Verdadeira e legítima confiança. A terra está como Nabucodonosor olhando para dentro da fornalha de fogo e querendo ver o quarto homem junto conosco nessa fornalha desse mundo. Depende de você. Não sente nesses bancos para receber, sente nesses bancos para doar. Sente nesses bancos para dizer, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Sente nesses bancos para ser de Deus, para ser tomado pelo Espírito Santo, para ter alguma coisa de Deus na sua vida. Você vai ver que Deus vai revolucionar a sua história.
Entende ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus mude a história dessa igreja que cresce em número, mas não cresce em qualidade. Então, estou falando em contextos gerais. Amém? Curva a sua cabeça até aqui onde fomos. Reflita sobre tudo o que foi dito nesta manhã, mas consiga refletir mesmo. Consiga pensar mesmo. Olha para dentro de você, eu vou olhar para dentro de mim. Será que estamos sendo o que Jesus chamou para sermos? Senhor nosso Deus e Pai, essa primeira parte desta manhã, para mim, foi maravilhosa, porque o Senhor me esclarece coisas a cada dia, a cada momento, que eu devo ouvir, guardar e viver. Ajude a igreja do Senhor a entender. Ajude o povo do Senhor a entender. E nos dê da tua graça e do teu Espírito para vivermos o que entendemos no Senhor. Que o Senhor possa nos levantar. Senhor, que tema do nosso projeto de vida. Avivamento e frutificação. É o que estamos ouvindo nesta manhã também, Senhor. Nos dê essa consciência, nos ajude. Guarde tudo e todos na nuvem do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos encerrar as transmissões. Que Deus te abençoe, internauta. Que você entenda. E vamos continuar essa lição na próxima reunião de escola bíblica, no próximo domingo. Ivonete Rezende está pela internet. A Kelly Lima, de França. Deus abençoe o irmã Kelly, irmão Renato, o David e o Isaac. Estamos juntos, estamos orando sempre. A Camila Cidrim, também da França. Deus abençoe a irmã Camila. Suelane Santos também. Marinéia Gonçalves, também, paz do Senhor. Márcia Macedo. Que Deus abençoe. Não haverá cantina hoje? Que Deus abençoe a todos, então. Deus abençoe o internauta. Glória a Deus. Gostaria que os obreiros sentassem aqui à frente, por favor.